Olá, pessoal. Hoje eu tenho alguém muito especial para apresentar para vocês. Estamos aqui conosco, ao meu lado eu tenho a professora Denise Montandon. Denise é uma filósofa de Nova Acrópole já de longa data, diretora de uma das nossas unidades, a filial Asa Sul, mas é também uma pessoa com uma larga experiência em ensino infantil e educação infantil, e mescla muito essa sua profissão com a filosofia que ela estuda, ensina, já de tanto tempo. Eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência dessa nossa educadora tão especial, Denise Montandon. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada, Lúcia. É uma honra estar aqui com você. Só apresentando um pouco para vocês, Denise trabalha como educadora infantil no ensino fundamental já há 21 anos. E também teve 8 anos como responsável pelo nosso programa Merlin de Nova Acrópole, que é ensino de filosofia para crianças de 4 a 11 anos de idade. 4 a 11, a 12, por aí, não é? Em torno dessa idade. E ela foi uma das que estruturou esse nosso processo em Nova Acrópole, foi uma das que melhor lidaram e organizaram esse processo que até hoje a gente ainda desenvolve. Educação em filosofia para crianças e pré-adolescentes. De toda essa experiência, Denise, fico imaginando, hoje é um mundo onde a profissão do magistério como um todo, e mais particularmente o professor de ensino fundamental, não é muito valorizado. Não. Você acha que se você tivesse que começar tudo de novo, faria tudo de novo? Ou seja, você se considera uma professora vocacionada? Com certeza. A história da minha profissão, ela se mescla com a história da minha própria vida, de dar um sentido maior à minha vida. E ao ingressar no curso de filosofia, onde pude entrar em contato com esses valores essenciais, com o sentido da vida, eu pude sentir fortemente minha vontade de educar, de trazer todos esses conhecimentos que nos colocam em contato com o que é real, com o que é verdadeiramente humano, para os seres humanos a partir de cedo. Então, na verdade, não foi eu gosto de crianças e quero educar as crianças como simplesmente um cuidado às crianças, mas uma vontade imensa de poder dar uma chance ao ser humano, de encontrar um sentido de vida maior, de educar não só para os conhecimentos informativos, mas também para que ele pudesse se realizar como ser humano. E com esse sonho é que eu ingressei como professora. Até então não sabia o que eu queria, eu estava procurando, né? Mas por encontrar esse desejo profundo de educar o ser humano é que eu ingressei na educação de crianças. É uma coisa interessante que eu percebo em relação à minha vida profissional. Nós, em Nova Acrópole, somos todos voluntários. Então, somos professores e temos as nossas profissões, porque necessitamos sobreviver, faz parte da vida. E a gente percebe que você pode desenvolver muito know-how, saber como, mas saber para onde, por quê, vem da filosofia. É um aporte precioso para tudo aquilo que a gente faz. Sabemos em que direção tocar o nosso barco, ou seja, onde queremos chegar com isso. Um outro elemento que eu gostaria que você falasse para a gente, o projeto Merlin, no qual você foi uma das pioneiras e aportou tanto para a Nova Acrópole nesse projeto. 8 anos trabalhando aí. O que você considera que são as suas melhores lembranças, o que você pôde ensinar e o que você aprendeu também, porque quando a gente ensina, aprende muito, né? Quais são as suas melhores recordações do Merlin? Bom, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia dizer que, na verdade, eu aprendi muito no Merlin. Foi onde eu pude aprender mais, porque o Merlin ele é um projeto muito autêntico de verdadeira educação, no sentido de uma educação integral, uma educação para o ser humano. E eu não consigo deixar de ter todas as lembranças em relação ao Merlin, mas eu acho que o que ele me ensinou é que as crianças elas são muito fortes, são muito inteligentes, elas têm sede de saber, não só simplesmente de conhecer, mas de saber, de ir para a vida, de se aventurar, de ser melhores do que são. Elas gostam disso. Ao contrário do que se pensa muitas vezes, as crianças elas gostam de ser desafiadas. Elas ficam muito felizes quando superam um medo, quando superam uma ignorância, quando conseguem se relacionar melhor com as pessoas, né? E eu sinto que o Merlin me ensinou principalmente isso, e foi bom porque eu ainda era muito imatura como professora,
e até mesmo como filósofo, eu diria, no sentido de que eu estava aprendendo, né, ainda a viver. E as crianças me ensinaram muito, então a gente começou ali da onde eles estavam, no sentido de... Eu não sabia ainda como conseguir levá-los a uma motivação grande para o programa, porque eram várias atividades, várias oficinas que a gente encontra em muitos lugares, né? Mas, então não tinha aparecido muita novidade em relação a isso. Eu tinha que sentir qual era o ponto que ia fazer com que essas crianças pudessem realmente enxergar aquele programa como sendo algo diferenciado na vida delas. E elas que me ensinaram isso quando eu comecei a colocar metas, finalidades em relação ao que elas poderiam aprender, que elas mesmas me trouxeram como ser humano. Então eu não precisei colocar metas de notas ou de conhecimentos, vocês têm que aprender tantas coisas ou tais coisas. Não, vocês têm que ser melhores pessoas, né? Melhores seres humanos. E foi a partir daí que nasceu toda uma motivação. Então, eles tinham provas para poder vencer seus próprios medos, provas para vencer suas debilidades, provas para vencer as suas dificuldades. E, assim, eles ganhavam uma força tremenda e parecia aprender a sonhar. Eu acho que foi isso que eles me ensinaram, que os seres humanos vivem de sonhos. E quando a gente, então, foi encontrando sonhos, né, nesse processo todo, porque eu fui encontrando junto com eles, então, eu senti uma motivação plena. A gente fazia um programa que era sábado o dia inteiro, ia das 9 às 18, e almoçávamos juntos e fazíamos uma série de programas juntos, e eles ainda me pediam que fosse no domingo também. E haja fôlego. E fizemos muitas coisas, acampamentos, enfim, atividades que eu mesma não saberia enumerar tão rapidamente numa pequena entrevista, né? Mas eu diria que elas atingiram os 3 elementos básicos do ser humano, né? Aprendemos de corpo, de alma e de espírito, ou seja, tínhamos também eventos onde tocávamos o mais sublime do ser humano, mais sutil, e era muito bonito vivenciar isso com as crianças. Eu lembro e elas respondiam bem, né? Respondiam muito bem. E falavam, professora, eu nunca mais vou esquecer disso. E felizmente ainda tenho contato com muitas delas, hoje adultas, já mães, já educadoras também do Merlin, e elas repetem isso, aquele momento, aquele dia, aquele ensinamento foi fundamental na minha vida e eu carrego comigo até hoje. E é base para que eu possa educar os meus filhos e conviver com as pessoas e ser um ser humano melhor. Eu acho que isso é o que mais importa, é o que mais nos dignifica e me faz sentir que houve uma realização nesse programa, nesse processo, que continua até hoje e que tem sido cada vez melhor. Com certeza. Um dia desses me ocorreu um fato, coisa de uns 2 meses atrás, aproveito a oportunidade porque eu lembrei de você na hora. Eu ia para o meu trabalho e junto comigo ia uma mãe levando o filhinho para tomar uma vacina. E a criança ia esperneando, claro, né? Esperneando, não queria, chorou. Quando ela viu que a mãe não ia ceder mesmo, chegou uma hora que ela parou, olhou para a mãe e disse, mamãe, por que na vida a gente tem que fazer coisa que dói? Por que a gente tem que passar por coisa que dói na vida? Gente, como eu lembrei de você na hora, você encontra, honestamente, entre nós, muitos seres humanos adultos dispostos a parar e discutir o porquê da dor na vida humana? Você percebe que aquilo ali era altamente filosófico e vontade de sentar e filosofar com aquele moleque. Ele não estava colocando, criando, ganhando tempo para ir tomar vacina. Ele estava realmente interessado em saber por que nós temos que passar por situações de dor. Ali havia uma inquietude filosófica. Eu lembrei demais de você, tem que passar isso para a Denise. Ou seja, a gente pensa que a filosofia não está dentro da criança. Às vezes ela tem uma preocupação mais legítima do que, em geral, os adultos costumam ter. Eu, pelo menos, não encontro tanta gente adulta por aí perguntando qual é o sentido da dor na vida humana. Eu achei muito interessante. E uma das coisas que a gente já conversou a respeito, como existe essa filosofia dentro da criança. Sim. Que depois a adolescência, a vida adulta, começa a colocar uma pá de cal em cima. Né? Acho que, infelizmente, desde pequenos, eles começam a ser podados nessas perguntas, né? Porque como não temos uma cultura de buscar os porquês, né? Parece-nos inútil, parece que não tem muito valor, porque não dá dinheiro, porque não faz ninguém ter sucesso. Então, eles já desde pequenos, mas não importa o porquê, né? Para de perguntar, faz o que tem que fazer, né? Exato. Então, desde pequenos, eles são muito podados nisso, o que faz com que a gente, às vezes, vá ficando
muito superficial na vida, né? E as crianças têm essa beleza, que é uma filosofia natural, né? Elas vêm com isso porque expressam muito naturalmente o ser humano que é dentro delas. Essa, eu acho que é uma das maiores belezas da educação, porque a gente pode conversar com elas muito naturalmente, muito espontaneamente. E quando temos uma resposta, né, filosófica de quem está educando, então a criança vai muito longe e ela se sente cada vez mais liberta, cada vez mais capaz, porque ela entende por que ela está fazendo as coisas. Ela então pode pegar esse porquê, ela pode generalizar para algumas coisas, ela pode então descobrir que ela sempre pode saber o porquê e por isso tomar novos rumos, ter a coragem de enfrentar novos caminhos, né? Vai se sentindo mais segura, com certeza. Então é algo belíssimo na educação. É encantador. Eu acho que a filosofia fez com que a gente voltasse a ser crianças, né, Denise? Exatamente. Que a gente vive procurando porquês, inclusive o porquê da vida como um todo. Sim. Em relação à tua profissão, à tua experiência dentro do ensino público, esses 21 anos como professora, você acha que também está conseguindo inserir filosofia lá? Bom, de uma forma geral, eu não tenho como dizer, porque eu sinto que depende muito dos profissionais que estão por trás. Há às vezes uma onda, né, que vem, vamos colocar filosofia no ensino básico para as crianças e tal, mas geralmente é um fogo de palha, vem e daqui a pouco se apaga rapidamente. Mas você, dentro da tua sala de aula? E eu, no meu caso, eu acho que sim e muito. Na realidade, eu não consigo separar nada do que eu dou para as crianças da filosofia. Se eu vou ensinar história, então eu vou falar um pouco sobre, né, o passado humano e o que podemos aprender com ele. E se eu vou falar de geografia e tentar entender o espírito da Terra e o que está por trás das coisas que são vivas e que, né, que convivemos. Enfim, não tem como separar, porque a filosofia está dentro de mim muito fortemente. E as crianças respondem a isso encantadoramente. Para elas, quando você vai ensinar, por exemplo, sobre o sistema solar, sobre o universo, você começa a fazê-la refletir sobre essa imensidão e quem somos, né, no meio disso tudo, elas ficam extasiadas. Então, de repente, decorar o que é o Sol, o que é Mercúrio, Júpiter, isso fica muito fácil, porque há algo muito encantador por trás disso tudo, né? E elas respondem muito bem. Então, tudo que a gente faz dentro de sala de aula sem deixar de dar nenhum conteúdo, muito pelo contrário, a gente ganha um aprofundamento e uma vastidão nesses conteúdos muito maior através da filosofia, né? Eu acabo inserindo a filosofia sempre. Eles já estão até acostumados, porque quando eles começam a me responder as coisas, eu sempre pergunto, mas por que isso, né? Aí lá vem a professora. Mas eles acabam se empolgando e hoje em dia decifrar. Eles parece que eles estão sempre decifrando enigmas, a sensação que dá é essa. Né? Que fala, mas o que está querendo dizer com isso? E aí eles começam. Aí já começa a respiração ofegante, aí começa a levantar o braço e aí não sabe explicar direito, mas ao mesmo tempo você vê que ele está com uma ideia pronta, nascendo ali de dentro dele, né? Então eles vibram e aí as aulas se tornam muito mais agradáveis, o ir para a escola, participar dos eventos de uma forma geral, porque os eventos têm sentido, porque a gente se preocupa com a mensagem que vai ser trazida, que vai ser oferecida, eles gostam de oferecer mensagens para o mundo, mensagem para as pessoas, então isso é muito bonito. Eu acho que não só é possível, como é devido, como é necessário. E talvez até prioritário, não é? Exatamente, e prioritário. Infelizmente ainda isso não está muito claro, mas eu acho que a filosofia pode ainda salvar a educação. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, porque todos nós tivemos lá na nossa infância, na nossa adolescência, aquele professor queridinho que nos marcou. Quando eu paro para lembrar os meus professores queridinhos, sem que eu tivesse noção disso, talvez nem eles, eram um pouco filósofos. Sim. E por isso me marcaram. Sim. Eu paro para olhar para trás porque esse professor foram especiais. Mesmo que ele não soubesse disso, era um pouco filósofo e por isso foi especial. Nos deram sentido, né? Que foi estudado, que estávamos vendo ali. Inesquecíveis. Agora uma pergunta um pouco mais delicada, Denise. Você, 21 anos dentro de sala de aula, lidando com crianças, sim, do início da sua profissão para agora, você tem sentido alguma transformação na infância, nas crianças, no comportamento, nas tendências? O que você poderia nos dizer sobre isso? Muita transformação.
e no mesmo ritmo que se transforma a sociedade, né? Então as crianças elas vão respondendo, né, a forma como são cuidadas, educadas e tratadas, então a transformação vem junto. E já passamos por muitas mudanças, eu diria, né? E há um aspecto que eu acho que é relevante dentro disso tudo, que algumas coisas marcam, né? Eu acho que o aspecto que mais marca essa transformação não é um aspecto positivo. Sempre tem algumas coisas positivas, algumas coisas negativas, mas eu acho que o principal aspecto que tem nos dificultado a ensinar, a dar aulas, a educar as crianças. É uma espécie de um culto à debilidade, a estar sempre com medo de que as crianças vão se traumatizar, então a gente vai tirando delas todos os desafios, vai tirando delas toda a possibilidade delas se enfrentarem a si mesmas, os seus próprios lidarem com medos, limites, né? Lidarem com limites. Eu chamo isso, a partir dos estudos filosóficos que tenho tido através da Nova Acrópole, e as reflexões e vivências que são assim gritantes, ao que eu chamaria, como Platão, de perder o senso de autoridade. Eu acho que as crianças não têm mais tantos referenciais do que seria prioritário, daquilo que tem mais valor, daquilo que eu devo colocar em primeiro lugar, daquilo que eu devo respeitar, para que eu saiba me colocar num determinado ambiente, para que eu saiba me posicionar diante da vida, diante de um adulto, diante de um professor, diante de outras crianças e dos seres vivos. Ou seja, eles estão tão ensimesmados nos seus caprichos, nas suas debilidades, porque são muito valorizadas, né? Não pode isso, né? Não pode gritar com a criança, não pode, enfim, dar a ela nenhum desafio muito grande, porque senão ela pode sofrer, né? Essa coisa da dor, que é muito mal vista. E as crianças, então, não estão conseguindo controlar a si mesmas. Eu as vejo muito tiranizadas pelos seus próprios desejos, então elas não conseguem mais, né, saber que se o professor está falando, esse é o momento de ouvir. E não é exatamente um desrespeito, que é algo curioso. Eu não sinto, por exemplo, que elas me desrespeitem, ou não gostem de mim, ou não me considerem. Mas estão tão voltadas, né, para aquilo que é urgente nelas, para aquilo que é necessário, que elas ficam cegas. Aquilo que é mais importante para elas, que ficam cegas e não conseguem, então, se posicionar bem diante da vida. Elas estão sempre me pedindo desculpas, por exemplo, porque elas não conseguiram se segurar, né? Mas em nenhum momento eu as vejo querendo me desrespeitar. Então, elas não estão dando conta delas mesmas. E eu acho Perda que de autocontrole, né? Isso para o resto da vida vai ser um problema sério. Isso. Para a vida delas é muito ruim, né? Não é só para a sala de aula. E o que atrapalha muito em sala de aula, porque não conseguem se concentrar, não conseguem, né, reter o conhecimento, porque imediatamente eles estão se dispersando. Hoje em dia, eu brinco com eles que isso nasceu esse ano, né? Nunca foi tão forte. Que eu tenho que falar stop, porque quando começa um comentário, de repente a sala esquece que está na sala de aula e aquela confusão, e eles não conseguem parar. Não conseguem. Então a gente faz uma brincadeira que é stop, levanta o braço e todo mundo que vê tem que levantar imediatamente, porque eles não conseguem parar sozinhos, né? E acho que isso é um reflexo muito grande dessa falta de limites que a senhora estava falando e dessa falta de senso de autoridade, que vem, eu acho que, dilacerando mesmo a capacidade das crianças de crescerem, de amadurecerem, né? Outro ponto que também antigamente não existia, imagino que para a senhora também tenha sido assim, mas quando a gente é criança, por mais que a gente goste de ser criança, a gente quer crescer, a gente quer uma independência, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Hoje em dia é muito comum, mas muito comum, ouvir das crianças que elas têm medo de crescer, que elas não querem crescer, não querem ser adultos, não querem sair da sua infância, que para mim é uma surpresa da época que entrei, há 20 anos atrás, mais ou menos, para hoje. Né? Antigamente isso era uma raridade. Uma criança que falasse não quero crescer já nos surpreendia, já nos causava algum espanto. Né? Hoje causa espanto quando a criança fala eu quero ser grande, eu quero crescer logo. Né? Já é algo que parece que não é mais um desejo delas. Então o medo, né, da maturidade, da responsabilidade, do compromisso, que eu acho que é algo relevante para se pensar no nosso futuro. Né? Ou seja, como vamos lidar com os seres humanos que não querem crescer, sendo que eles vão cuidar do nosso país, vão cuidar do nosso mundo. Né? Então é um ponto que tem que estar sendo visto pelos educadores de uma forma bem séria. Bem preocupante.
É uma coisa que eu percebo também, não sei se você concorda, você tem muito mais experiência nessa área do que eu, mas nós sabemos na filosofia que existe uma lei fundamental no universo, que é causa e efeito. E que uma das grandes funções dos pais é ajustar as crianças às leis da natureza. E quando você faz com que a criança, sem gerar nenhuma causa, nenhum mérito, tenha acesso a todos os efeitos, ou seja, a todos os prêmios, sim, você cria na cabeça dessa criança a ideia de que, sem fazer nada, ela faz jus a todas as recompensas. Sim. E, evidentemente, o mundo não vai tratá-la dessa forma. Sim. Ela se atira no mundo e, em geral, é um trauma tremendo, porque sem gerar causas não há efeitos, sem gerar méritos não há recompensas. Ou seja, com o intuito, muitas vezes bem intencionado, entre aspas, mas mal informado, não maduro, de ajudar, desajustamos uma criança a uma lei da natureza. Sim. Né? Sem méritos, ela obtém todos os proveitos que ela quiser. Sim, e não consegue valorizar nada. Nada tem valor, porque tudo é de graça, né? Não teve nenhum esforço proporcional. Não teve nenhum esforço, e quando então a vida pede algum esforço, ela recua, né? A vida pede que ela cresça, que ela conquiste, então ela se sente, inclusive, traída pela vida. Ela se sente como se algo errado tivesse dado com ela, como se, de alguma forma, ela tivesse sido injustiçada. Né? Então, as pessoas hoje, parece que, né, os jovens, que à medida que, então, a vida pede algo deles, não estou sendo injustiçado. Não fiz nada de errado. Mas também nada de certo. E a vida está me pedindo por quê, né? E o que debilita muito, né, as crianças. Eu vejo muito fortemente uma queda clara de um certo materialismo, que é esse culto às coisas fáceis, né? O materialismo do ser humano como sendo os instintos, e esse instinto de viver a qualquer preço, né? De não importar em nome de que eu vou viver, em qual valor. Então, hoje em dia é muito estranho para uma criança você falar e a sua honra, né? Vamos fazer isso em nome do trabalho, da justiça, da pátria, da vida, da família. Não, isso não faz muito sentido para eles. Não diria só para as crianças, mas eu acho que para a juventude como um todo, né? Isso está muito forte. A questão do querer descansar a qualquer preço, que é o conforto, o tempo inteiro tudo em nome do conforto, e os pais morrem de medo de dar qualquer desconforto às crianças, como se estivesse fazendo um mal, como se fossem muito cruéis a ela, né? E, somado a isso, esse medo de desagradar, né? E de querer ser amado a qualquer preço, que é de querer ser o amigo da criança. Esse é um dos problemas maiores que eu vejo. Eu lido com educadores, e muitos dos educadores têm seus filhos, e eu vejo eles vendidos nas mãos dos próprios filhos, porque não querem ser chatos, porque não querem ser cruéis, porque querem ser muito mais amigos do que educadores, né? Porque mais ainda do que pai e mãe, ainda tem que educar. Então é isso que a senhora falou, eu não posso me abdicar de mostrar para o jovem, para a criança, que todos os efeitos têm causas, que todas as consequências, né, precisam de uma atuação por trás. E a gente serve nesse momento quase como uma lei para a criança, porque como ela de certa forma precisa de um ambiente protegido, né, a gente tem que proteger naturalmente, são crianças, são mais frágeis, mas a gente é que tem que servir para ela de referencial naquilo que é certo e errado, então os efeitos têm que vir de nós. Então, se a criança não fez o dever de casa, do ponto de vista da vida nada vai acontecer, né? No máximo ela vai levar uma bronca da professora, porque hoje em dia também tem isso, a gente dá bronca, a gente manda advertência, a gente suspende, a gente ameaça uma expulsão e não significa nada. Talvez porque quando chega em casa também. Isso não é importante para os pais. Não é importante para os pais. Então, assim, a gente fica até sem recurso, né? Porque eu não posso fazer nada com a criança. O que eu posso é mostrar para ela, isso não está bem, por isso você levou uma advertência. Mas o que tem advertência? Não doeu? Não doeu? A senhora não significa tanto para mim, assim, mais do que o meu jogar bola na rua ou ficar no celular. Então, assim, perde-se muito do valor, né? Um outro elemento que eu acho interessante, Denise, porque se você pegar alguns personagens da história da humanidade, alguns personagens da nossa sociedade que são dotados de um alto valor, como, por exemplo, uma mãe, um mestre, um bom líder, que faz com que o ser humano se destaque, que ganhe respeito perante toda a sociedade, você percebe que a capacidade de autossacrifício pelo outro, pelo todo, a capacidade de empatia,
Você percebe que a maneira como nós estamos formando essas novas gerações, eles estão cada vez com menor capacidade de autossacrifício. Nada vale nenhuma limitação aos seus desejos, aos seus prazeres, aos seus interesses pessoais. Nada é maior do que os seus caprichos pessoais. Sim. Ou seja, aquela mãe que se dedica, que se entrega ao filho, tem um valor exatamente porque pensou um pouco menos nela para pensar no outro. Assim como um mestre, um líder, um médico, quaisquer desses personagens que despertam a nossa admiração. Acontece que a gente admira por um lado, mas a gente não estimula isso dos adultos do futuro que estamos formando. Acredito que esse tipo de perfil vai ser cada vez menos presente. Eles são fundamentais, eles são um referencial por excelência da humanidade. Uma das coisas que muitas vezes pais já me perguntaram ao longo desses anos todos de pedagogia filosófica é como eu faço para o meu filho não ser influenciado por más companhias. Eu acho que uma das ferramentas mais fundamentais é fazer com que ele nos admire. Considere que existe algo de grandioso, algo de belo, porque aí o peso específico da nossa opinião passa a ser maior do que qualquer outro peso dentro da sociedade. E essa capacidade de pensar um pouco menos em si, para pensar mais no todo, é uma das coisas que é maior catalisadora de admiração. Sim. E não nos sacrificamos a sermos melhores, porque isso quebra com o nosso conforto pessoal, e também não passamos isso para essas crianças. Sim. Lógico, isso eu não posso generalizar, mas nós vemos isso muito presente dentro da sociedade. Não sei se você tem percebido isso. A ideia do autossacrifício se tornou uma coisa bizarra, fora de moda, fora do nosso tempo. E acho que não é à toa, porque o ensino da história, a gente não valoriza esses ícones, né? A gente não traz à tona isso para as crianças. Então, eu, como aluna, posso dizer que sinto uma carência muito grande de referenciais grandes, né? Que é uma consequência, eu acho, de não valorizarmos. E eu estou chamando atenção para esse fator porque eu vejo os próprios adultos sem esses referenciais para que eles possam acreditar em si mesmos, para que eles tenham contato com aquilo que é de nobre dentro de si e possa falar, bom, eu vou pegar isso que eu tenho de nobre e oferecer aos meus filhos, oferecer, né, aos meus alunos, digamos, porque é o que de melhor que eu possa oferecer para que eles tenham sonhos, para que eles possam crescer, para que eles possam saber que o sacrifício pelo outro é a melhor coisa que você possa fazer numa sociedade. E o que eu vejo é a falta desses referenciais e tocando diretamente aos pais e professores, porque sem ter essa visão dentro do que há de melhor dentro do ser humano, e saber que isso está dentro da gente também, né? A partir desses referenciais eu posso ter esse conhecimento. Então, como vou oferecer, como eu vou, né, dar para as crianças? Então, é um problema que vem até um pouco antes, porque está faltando para os adultos sentirem isso dentro de si, né? E eu diria que o ensino da história, hoje em dia, no Brasil, pelo menos, se há algo que é muito carente, é de referenciais de heróis, de pessoas que se sacrificaram pelos demais, que tiraram da sua vida pessoal e que fizeram, inclusive o nosso país, porque somos filhos dele, né? E não temos referenciais. Foi tirado isso, né? Não vejo a história nos ensinar isso. A sensação que tive quando comecei a estudar história por conta própria é que fui traída pelo ensino, porque me deu uma outra visão sobre mim mesma e justamente sobre como é belo você sentir que é filho daqueles que sacrificam pelos demais, né? Isso faz uma diferença muito grande. As coisas mais belas e louváveis que temos dentro do nosso contexto cultural veio de homens que pensavam mais no todo do que em si próprios. E uma coisa bela é que as crianças ainda estão um pouco mais limpas. Então, se os professores se dedicarem a mostrar isso para elas, a trazer esses referenciais e, acima de tudo, como a senhora falou, a saber que a professora, o professor que está ali com a criança deve ser o que mais sonha com isso e queira transmitir pelo seu exemplo esse referencial. Então, há uma esperança, né? Porque as crianças, elas amam. Quando você traz os personagens históricos, míticos, às vezes dos próprios contos de fadas, e você mostra, então, no meio de nós, né, o quanto tem determinadas pessoas que fazem bem, que se sacrificam, eles se emocionam, eles ficam muito felizes, eles amam. Isso é da natureza humana. Exatamente.
Então, se a gente cultivar isso, quem sabe podemos ter alguma transformação significativa, né? Com certeza. Você sabe que uma das bases da filosofia é que o elemento mais transformador do mundo é o combate ao egoísmo. Sim. E o cultivo da mentalidade altruísta, empática, pensar mais no todo e menos em si próprio, nos seus caprichos pessoais, seria, com certeza, um elemento revolucionário. Sim. Por último, uma coisa que você citou que eu acho interessante. Você sabe que gosto muito de simbolismo, de contos, de mitos. Eu já tive a situação de, numa ocasião em que dava uma palestra sobre o simbolismo dos contos de fada, de uma pessoa se colocar em pé e dizer: você está fazendo uma palestra que não deveria ser feita porque você está ensinando a mentir para as crianças. Não se deveria contar isso para as crianças, isso é uma mentira. Eu recordo que, em primeiro lugar, eu levei um choque. Depois eu parei para pensar: gente, você está querendo dizer que a Branca de Neve, que é a alma humana que é tocada pelo espírito e desperta, é uma mentira? Para mim, uma mentira é que as pessoas que tenham mais dinheiro sejam melhores que as que têm menos, tá? Que as pessoas que têm cargos devam ser bajuladas. Para mim, a mentira é toda a estrutura da sociedade em que nós vivemos. Papai Noel é uma verdade. É o vermelho da espiritualidade no meio das neves do materialismo. As coisas são reais. E o que eu percebo por trás disso é a idade do simbolismo, por excelência, é a infância. Sim. Você sabe que a gente vai vivendo, amadurecendo, recupera os sonhos da infância, une as duas pontas da vida. E cada vez mais a infância tem sido invadida por essa visão materialista. Sim. Ou seja, a capacidade de entender o que está por trás de um conto de fada, o elemento mítico, que isso era natural. Hoje a criança está começando a ser invadida pelo materialismo e o ceticismo, de tal maneira que olha e vê só dois seres humanos, não vê mais nada. Está começando a analisar de uma maneira redutiva os contos de fada. Eu percebo isso como uma perda de um dos elementos mais sagrados que temos na infância, a visão simbólica, que você sabe o quanto tem de sabedoria na visão simbólica. Com certeza. Você tem percebido isso também nos seus alunos? Nos alunos, como eu falei, eles respondem muito rápido, né? Então, se eles receberam algum ensinamento desses que esvaziam os contos, que esvaziam o mito, imediatamente, quando você traz uma nova visão, eles acompanham e eles não querem mais nem saber da outra. É muito mais natural para eles. Mas realmente os educadores, eles, na verdade, não têm também uma preocupação de investigação, não tem uma cultura que trouxe a eles o valor do simbolismo. Cada vez mais a gente tem tornado a vida muito literal, muito crua, né? E como se todo tipo de simbolismo fosse uma fantasia, fosse uma bobagem. E como não se estuda, como não se investiga, então vai se aceitando, né? Então eu vejo assim, nas professoras, minhas amigas, muito idealismo, muita vontade de fazer essas crianças melhorarem, crescerem, serem melhores. E quando você traz algum elemento novo, né, a maioria reage muito bem, no sentido de, nossa, que bonito, nunca tinha pensado por esse lado, olha só que interessante, né? E ao levarem para a sala de aula, sentem a reação das crianças e o quanto isso é bom. Agora, realmente há uma vertente aí que está meio que acabando com os contos de fadas, mas eu acho que com pouca coisa não atinge as crianças. Elas recuperam isso rápido, Sim. Né? O que falta, provavelmente, é que os adultos percebam que a vida é simbólica. E aí vão entender os contos de todos os cantos. Sim. Isso vai ser dotado de sentido. E é uma transmutação que ocorre enquanto eles estão vivenciando esse conto. E é bonito porque você pode pegar qualquer um desses argumentos, pelo menos todos que eu conheço, e com as próprias crianças refletir com elas. Porque às vezes eles trazem, né? Mas minha mãe falou que, na verdade, isso é só o domínio do príncipe sobre a princesa, alguma coisa assim. E aí eu vou com eles. Mas por que então, né? E é através das próprias perguntas que eu faço a eles se respondem. E eles veem que não é isso que o conto de fadas está trazendo, né? Não é isso que a história está querendo mostrar. E eles mesmos refletem o quanto a questão da aparência, né, ou seja, os fatores externos que são muito criticados, porque a princesa tem que ter um corpo assim, ou tem que ter um vestido assado, etc. e tal, é a coisa mais pouco significante que tem na história. E eles percebem, não, ser princesa é muito mais do que isso, ser um príncipe é muito mais do que isso, né? Enfim. Acho que você deve perceber, como eu também já observava muito as minhas próprias filhas, que um conto de fada bem contado, bem recebido, para uma criança equivale a uma vivência. Sim. Ela viveu aquilo.
Aquilo não é uma obra da imaginação, simplesmente. Aquilo é um fato. Tem a vivacidade e a profundidade de uma experiência que foi vivida. E marca profundamente. Você termina e ela fala de novo. Que ela quer viver tudo aquilo de novo, né? Eu tenho 2 meninas que você conhece muito bem. Minhas filhas foram alunas da Denise. E elas me faziam contar 350 vezes o mesmo conto ao longo da vida. E sempre tinha algo novo. E vivem como se fosse a primeira vez, né? Com certeza. E por último, Denise, o lado positivo de tudo isso, uma esperança para as crianças do futuro, algo que você vê de novo e de positivo nascendo, para concluirmos de uma forma luminosa e otimista. Eu não sei se eu tenho assim, algo específico do momento atual em relação ao que eu estou vendo de novo nascendo nas crianças. Eu vejo o ser humano por trás das crianças e essa capacidade do ser humano de sonhar, de ir em direção àquilo que é belo, bom e justo. Isso é algo que a gente busca naturalmente. E eu acho que a esperança maior é lembrar que temos pessoas muito boas na educação, idealistas, pessoas que queiram realmente fazer algo de bom para o mundo, não somente ir lá e bater o ponto, ao contrário do que muita gente pensa, acho que às vezes, né, não, só tem funcionário, né, na educação. Não, tem muitas pessoas boas e eu acho que um momento em que a gente vive, um momento, acho, de muito materialismo, como eu falava antes, onde os valores são muito materialistas, talvez nos ajude a formar um contraste ainda maior, né? Hoje em dia eu vejo uma certa sede mais declarada, mais definida em direção à sabedoria. Talvez porque está ficando mais claro que o que nos falta é sabedoria, não é outra coisa, né? É interessante porque nesse culto nosso aos bens materiais, às coisas mais instintivas, a gente observa que estamos saciando tudo isso, estamos satisfazendo o que estamos desejando, mas não estamos nos realizando, não Continuamos infelizes. Encontrando uma resposta para a vida, né? Então, talvez esse contraste ajude muito, e eu acho que a esperança está em cultivar o ser humano, desde pequenos, como foi meu sonho quando eu entrei na Secretaria de Educação, sem saber exatamente o que ia fazer com aquelas crianças, mas com uma única certeza de que, através da filosofia, quando, né, comecei o curso de filosofia, vi claramente o que está por trás da ideia de ser humano. E é algo divino, é algo espiritual que você pode trazer esses valores e fazer com que brote nas crianças o verdadeiro ser humano que há nelas, né? E eu acho que a esperança é que a gente, através dessa visão, desse contraste que estamos tendo de perceber que as respostas não estavam aonde a gente pensava que está, a gente começar então a cultivar as coisas certas, né? Que é esse amor à sabedoria. Acho que a partir daí todas as coisas tomam sentido, tomam um valor maior, o conhecimento volta a ser importante, porque hoje em dia um dos desafios o conhecimento não é nem um pouco importante. Porque passar no vestibular, passar no concurso não tem a ver com conhecer, não tem a ver com saber, tem a ver com você ser capaz de realizar determinadas provas e, enfim, falta essa coisa de, olha, seja uma pessoa culta, porque você vai ser um ser humano melhor, seja uma pessoa que tem conhecimento, que sabe o valor das coisas, e isso vai te fazer uma pessoa mais realizada. Os pais parece que não estão sabendo mais disso, não estão trazendo essas crianças. As crianças vão realmente para a escola, quando vão, porque hoje em dia a quantidade de faltas é 10 vezes maior, ou talvez mais do que quando eu entrei. Antigamente, faltar aula era uma coisa absurda. Jamais um pai deixava a criança faltar aula à toa. Hoje em dia, os pais é que fazem as crianças faltar. Não, filho, não vai hoje não vai ter nada de importante. Né? Muitas vezes vão buscar mais cedo. Denise, pode buscar? Eu falei, você está me perguntando? Porque se você está me dando esse direito, eu vou dizer que não, porque claro que tem coisa importante, senão não estaria aqui, né? E quanto temos a aprender, como um minuto não pode ser importante. Então, acho que esse elemento de dar sentido às coisas, inclusive ao conhecimento, faria toda a diferença na educação e faria toda a diferença no nosso mundo. Fazer do conhecimento um fim em si, não um meio para passar no vestibular, para conseguir um bom emprego, um fim em si. Como algo que mais transformador que podemos ter. Bom, através de você, Denise, eu gostaria de prestar uma homenagem a todos os professores que fazem da sua profissão uma missão.
E eu acredito muito que nós podemos virar esse jogo através desse pessoal. Meus parabéns a você e a todos aqueles que, como você, acreditam. Muito obrigada. Eu que agradeço e não posso deixar de dizer que a professora Lucelena, que me conduziu nesse processo todo e que me ensinou muitíssimo e tem ensinado a todos nós. Então, parabéns também e muito obrigada por essa oportunidade. É uma honra muito grande estar aqui falando um pouquinho sobre a minha experiência de educação, que por menor que seja, é bastante autêntica e preenchida com esse sonho de sabedoria. Obrigada a nós e obrigada a você que está nos assistindo.